Quem está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o professor de literatura e presidente da Academia Brasileira, da Academia Araçatubense de Letras, Carlos Eduardo Brefor. Ele está aqui para te ajudar a ler mais livros durante o ano de 2025. Sabe aquela resolução que a gente faz? Esse ano eu vou ler mais, esse ano eu vou ler um livro por mês, eu vou ler 2 livros por... Enfim, você que fez essa resolução, fica aqui, presta atenção que a gente vai te ajudar a cumprir a sua meta de alguma forma. E você que não fez essa resolução e lê pouco, você precisa pensar bem, porque até o Bill Gates, o rei dos computadores, ele tá lá falando na frase dele hoje de manhã, que a gente leu aqui, que ele quer que os filhos dele, já gostaria muito que os filhos dele lessem, ainda que eles tivessem computadores, que isso é essencial para que aprendessem a escrever, inclusive, a sua própria história. Bom dia, professor, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, Suelen, bom dia, Jonathan. Eu que agradeço pelo convite para falar de um tema tão caro e tão importante para mim, que é a questão da leitura. A gente vai começar, antes de passar as estratégias, qual é a importância da leitura? Por que ela é essencial na vida moderna? A leitura é uma das formas de comunicação mais usuais, se não a mais usual em qualquer comunidade. Então, desde o surgimento da escrita, isso a gente está falando há milênios atrás, necessariamente o homem também se tornou um sujeito leitor. E ler é você conseguir se interar com o seu meio e com os seus semelhantes. Você não só expõe as suas necessidades, né, a partir do momento que você escreve, que você divulga as suas informações, mas, em contrapartida, né, o outro tem a possibilidade de entender quem você é, quais as suas demandas, quais as suas necessidades. Então, as diferentes manifestações de leitura trazem aí grandes questionamentos, né? Desde a leitura informativa até a leitura literária, que a gente está no nível da arte, mas é uma forma de compreender o mundo, a sociedade e o ser humano. Como que a leitura pode contribuir para o desenvolvimento pessoal e até profissional de uma pessoa? A leitura ela é a base da educação escolar. Então, quando a gente pensa no acesso da criança à escola, e hoje a gente tem uma entrada muito mais cedo do que na nossa época, né? Hoje, com 4 anos, a criança obrigatoriamente tem que estar numa escola. Os 3 eixos básicos ali da construção da educação escolar são a leitura, a escrita e a educação matemática. Então a gente diz que é o tripé aí de formação da consciência cidadã. Porque sem esses 3 elementos, a criança não vai ter como se apropriar dos demais saberes. E no caso da leitura, ela vai interferir em todas as disciplinas, né? A gente não pensa só na leitura para aula de língua portuguesa, mas para o conhecimento da história, da geografia, das ciências, né? da própria matemática. A gente percebe, isso eu estou falando empiricamente, não tem nenhum estudo, quer dizer, talvez tenha, mas eu não sei, que comprove isso, mas a gente percebe que com essa coisa da gente ficar o dia inteiro só em celular, a gente percebe que muitas pessoas estão perdendo a capacidade de interpretar textos. Então, muitas vezes elas leem uma coisa e elas não conseguem ler e interpretar o que foi escrito, porque elas já vão de acordo com a emoção que ela está sentindo naquele momento. Se ela está com raiva, ela lê uma coisa com raiva. Se ela está triste, ela lê aquela coisa com tristeza. As pessoas estão usando algumas informações que elas leem simplesmente para conseguir despejar alguma coisa que está passando ali na cabeça, sem essa capacidade de realmente ler e entender, interpretar o que foi escrito. Sim. A gente não pode negar que a tecnologia trouxe aí diversos avanços, né? Então, hoje a gente tem inclusive a possibilidade do livro virtual. Sim, eu ia perguntar sobre isso. Você não precisa mais, se você for adepto dessa nova tecnologia, você não precisa mais carregar uma biblioteca com você. Você leva ele ali no seu aplicativo, no seu dispositivo e vai ler tranquilamente aí durante as suas viagens, né? Então,
quando a gente pensa na fase ainda escolar, o cuidado com as telas, de uma forma geral, tem que ser muito grande. Porque corre o risco de se criar um vício ali da criança ficar fixada em telas. Quando a gente chega na fase adulta, o cuidado tem que ser de, no caso da navegação pelos canais midiáticos, buscar sempre aqueles de confiança. Então, é claro que hoje a gente tem um suporte muito interessante de veículos de comunicação à disposição ali no notebook, no seu celular. Mas também tem muita coisa que não leva à reflexão. E aí as fake news estão aí para não me desdizer. Então é um cuidado redobrado. Não é só a questão de você negar a internet, negar a mídia, mas saber canalizar isso de uma forma positiva, e sempre buscando uma leitura crítica e fontes confiáveis, para validar aquela leitura, aquela interpretação, aqueles comentários que estão sendo veiculados. Esses dias eu li uma frase de uma pessoa na internet que eu até dei risada, que ele fala, eu não conheço a pessoa, ele escreveu assim, sobre um post polêmico, alguma polêmica lá: ler livros eu não leio, mas ler comentários eu estou viciado. Sim. Porque parece que o negócio realmente foi... O brasileiro é muito criativo. Então alguém posta alguma coisa, aí o outro posta uma coisa engraçada, posta outra engraçada, e aí você fica naquela postagem, de repente faz, sei lá, 10 minutos que você tá ali só lendo os comentários. E eu achei interessante essa autopercepção dele. Ler livros eu não leio, mas comentários eu tô viciado. Então, professor, para quem quer ler mais livros, qual que é a melhor maneira de começar a ler mais, especialmente para quem ainda não tem ou perdeu ao longo do tempo esse hábito? Eu acho que como toda meta que a pessoa se propõe a fazer e a cumprir, o primeiro passo é você estabelecer um propósito. Por quê você quer ler mais? Então, você quer diversificar o seu conhecimento, você quer aprofundar o seu nível cultural, você quer estar mais, ter um contato mais aprofundado com o universo da arte, da alta literatura, melhorar o vocabulário, ou você quer simplesmente sair um pouco da tela, das telas e partir para uma outra manifestação de lazer, de passatempo, você quer ter um tempo mais com você mesmo, e aí esse tempo ser trabalhado e passado de uma forma mais produtiva. Então, esse seria um primeiro ponto. Qual é o meu propósito em querer ler mais? A partir daí, a nossa boa vontade, a nossa resiliência em quebrar determinadas barreiras. Então, a gente sabe que a questão dos níveis de leitura no Brasil são muito heterogêneos. Não dá para esperar que todo mundo tenha acesso a um determinado nível de leitura, por exemplo, naquele momento. Então, a pessoa tem que buscar também esse autoconhecimento. Quer dizer, o que eu consigo ler, o que eu consigo interpretar. Se eu não tenho esse hábito ainda, ou perdi ao longo do tempo, não adianta eu querer escolher um livro e falar, esse aqui vai me deixar mais inteligente, mas é um livro muito difícil de acompanhar, provavelmente eu vou abandoná-lo ao longo do caminho. Com certeza. E essa questão do livro nos deixar mais inteligente é muito complexo, porque na verdade o livro faz parte de uma corrente maior. Então, é o livro, é o cinema, é a peça de teatro, é o jornal de televisão, é o debate saudável. Então é todo um contexto cultural que tem o livro como uma ferramenta, mas o livro não é o ponto final ali. Quer dizer, ele faz parte de um processo muito mais amplo. E claro, hoje em dia, com o mercado editorial muito vasto, e a possibilidade de você receber o livro pelo correio na sua casa em 2, 3 dias, a gente tem muitos níveis de publicação, algumas até contestáveis, então assim, a gente tem que ter certos cuidados aí na escolha de títulos, porque nem tudo que se publica, nem tudo que se tem à mão ali, para compra pelas editoras é realmente algo
produtivo, algo que vá trazer algum tipo de bem-estar ou mesmo profundidade intelectual, cultural para você. Isso acontece muito com e-books. Às vezes a gente vê lugares, pessoas que vendem outras coisas, aí ela coloca ali um e-book à disposição, ou de graça muitas vezes, ou por um valor muito simbólico, e quando você vai ler, realmente é algo de pouca profundidade, algo muito superficial, algo que não foi escrito nem revisado corretamente. Exato, porque o e-book hoje, na verdade, ele se tornou uma porta de entrada para quem quiser lançar os seus textos, né? Então é muito mais barato, muito mais tem muito menos contrapontos aí, como você falou, de revisão, de editoração. Então assim a gente precisa ter certo cuidado. É democrático, mas precisa ser bastante seletivo. Eu acho que assim por mais que a gente pense que são formas de leitura, a gente tem que entender que o que a gente busca no fundo é um crescimento. A gente não quer ficar no mesmo lugar. Então, com o passar do tempo, a gente aprende a selecionar. Né? Então, o que é interessante para mim, o que é relevante, o que vai me trazer realmente algum benefício, e aí eu estou falando de o prazer da arte. O próprio, até a leitura para distração, como prazer mesmo. Eu gosto de ler, sei lá, tem gente que gosta muito de ler romance, gosta de ler livros que não são necessariamente técnicos ou os clássicos. Isso, para quem está começando, pode ser, faz uma diferença já? Como que eu posso escolher livros que realmente vão prender a atenção quando eu estou começando? Eu acho que, no mínimo, se a gente está pensando aí num público adulto, eles já tiveram alguma experiência com leitura na fase escolar. Então, eles têm aí, se não um conhecimento mais técnico, porque não necessariamente o aluno sai da escola com essa bagagem. Às vezes teve acesso ao conteúdo, mas não aprendeu aquele conteúdo. Isso. Às vezes foi uma coisa mais forçada, ou direcionada. Faz muito tempo e a pessoa já esqueceu. Assim, olha, me dediquei às obras do vestibular. Então ficou com aquela relação de livros, que geralmente é muito boa, mas é um recorte, e não foi além disso. Então eu acho que vale a pena aí a pessoa se inteirar com o que está acontecendo no mundo, buscar. Hoje nós temos assim muitos canais de comunicação que tratam sobre literatura, então youtubers que fazem campanhas de leitura, projetos de leitura para o ano, as próprias universidades hoje investem muito nessa discussão de obras literárias num formato mais acessível para a população e divulgam isso pela internet. Então, assim, a pessoa precisa se inteirar do que está acontecendo no mundo, quer dizer, quais são as suas expectativas, e a partir daí começar a selecionar de fato quais são as suas metas, o que ela quer ler naquele momento, e claro, não tem nada de errado da gente buscar a lista dos mais vendidos no site tal ou no site tal. Mesmo que tenha autoajuda, que geralmente é uma área que tem bastante preconceito. Mas a gente tem que estar ciente de que não necessariamente o mais vendido do site é bom. Então pode ser assim, uma coisa muito de momento, um calor ali do lançamento daquela obra, e às vezes muita promoção em cima também, muito marketing, e aí quando você pega o livro, não te diz nada. Então assim, não dá para confiar em tudo que é posto aí como marketing, pelos mercados editoriais, pelos sites de venda, porque a gente sabe que tem muita coisa boa, mas também muita coisa ruim aí, circulando nesses meios. Para quem está perdido, falar não sei por onde começar, para não ter que ficar perdendo tempo às vezes, vendo muitos vídeos, o que o senhor recomenda? Vou dizer você, pode ser? Sim, sem problema. O que você recomenda, assim, eu quero começar a ler, como é que eu acho uma coisa que
vá conseguir. Porque a gente tem que pensar que hoje em dia nós estamos todos viciados em celular. Sim, então não é só ler, é algo que vai prender minha atenção, que eu não vou ficar pegando o celular ali toda hora, sabe? Parando a leitura. Sim. Mas a gente vai no cinema. Esses dias eu tava no cinema com meu filho, tinha pessoas que ficavam pegando o celular o tempo todo. Tudo bem, pode ser que o filme não fosse interessante, mas isso incomoda os outros telespectadores que estão ali, as outras pessoas que estão no público, porque aquela luz do celular é muito chata. E aí a pessoa tava ali levando o filho, alguma coisa, e tava com o celular, com aquela luz incomodando. Então a gente tem essa coisa de ficar pegando o celular. Pega um livro, para um pouquinho, pega o celular. Vai no cinema, para um pouquinho, pega o celular. Então como que a pessoa pode escolher um título que ela consiga prender um pouco a atenção dela? Eu acho que um caminho sempre seguro é o da tradição. Então, é ler os clássicos. E aí nós estamos falando de livros que não necessariamente são só para adultos, né, com um alto grau de formação escolar, porque um adolescente pode ler Don Quixote tranquilamente. Então, nós temos aí uma riqueza dentro da nossa literatura. Estou me prendendo aqui à literatura ocidental, que é o que a gente acaba trabalhando mais de perto aí na fase escolar da criança e do adolescente, que são 2.800 anos de tradição. Então, desde os clássicos gregos, né, a Ilíada e a Odisseia, que vão falar da Guerra de Troia, até os romances de cavalaria, né, as novelas de cavalaria como o Rei Arthur, os romances modernos como Don Quixote, Moby Dick, as histórias de amor, né, a Dama das Camélias, os Três Mosqueteiros. Então, assim, os clássicos, eles trazem essa segurança de que são livros que resistiram ao tempo, eles formaram a nossa sociedade, eles nos formaram culturalmente, quer dizer, a cultura ocidental é fruto dessa longa tradição, e dificilmente, né, um livro que resistiu tanto tempo não vai ser bom, porque tivemos muitas publicações ao longo da história da literatura, mas o que não era bom desapareceu. E o problema da obra contemporânea é essa, ela está à nossa mão de uma forma muito variada, mas daqui a 50 anos, quer dizer, o que dessas publicações de hoje realmente vão persistir, não só no mercado, mas nas nossas bibliotecas. Então eu acho que pensar nesse trabalho com os clássicos, nessa leitura dos clássicos, é sempre muito interessante. E aí você vai direcionar, quer dizer, quais são os temas de interesse, né? Você gosta de suspense, você gosta de literatura policial, aventura, você gosta de histórias de amor, dramas existenciais, peças de teatro, poesia, né? Muitas vezes a pessoa não quer ler um romance aí de 400, 500 páginas, mas gosta de ler poemas, né? Então nós temos grandes poetas, cito aqui, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade. Se a gente pensar na literatura portuguesa, Fernando Pessoa, né? Mais modernos, né? Que é um caso assim, que me interessa bastante, que é Manuel de Barros, que eu inclusive estudei na minha pós-graduação, que tem uma riqueza aí de vocabular cultural, estética muito interessante, né? Então, eu acho que esse primeiro contato e essa descoberta de o que eu gosto, né? Se eu estou há muito tempo afastado, né, desse esquema de leituras, tal, o que me cairia bem nesse momento? E aí, descobrindo Sabe, professor, isso, que eu fiquei pensando em uma coisa. Tem muita gente que só teve contato com os clássicos na época da escola e do vestibular. E aí fica com aquela imagem de que são livros chatos, alguma coisa assim. Mas é porque naquela época, muitas vezes, as pessoas tinham que ler, eu digo assim, ainda hoje é assim, mas quando a gente está passando por essa fase da escola e do vestibular, você precisa ler para fazer uma prova, você precisa ler para prestar o vestibular. Então você encara aquela leitura daquele livro como algo obrigatório, como Sim. algo que você tem que estudar e naquele momento você não gostaria de ler aquilo. Então vale a pena, depois de adulto, depois de um tempo, dar uma nova chance para esses títulos. Com certeza. Porque também a questão da leitura em fase escolar é algo que tem sido muito discutido,
né? Então essas transformações, essas mudanças que nós vivemos, porque também a sociedade mudou. Então aquela expectativa que nós tínhamos há 20 anos atrás, 30 anos atrás, de a obra pela obra, olha, você vai ler e vai fazer uma prova ponto final, não existe mais. Então, o que a gente pensa hoje? A leitura ela faz parte de um processo. Então, ela tem que ser contextualizada. Então, o livro tem que vir para a sala de aula como parte de um projeto, ele tem que ser discutido, a criança tem que entender a época em que essa obra foi escrita, por que aqueles temas eram importantes, né? Como que o autor chegou àquilo. Então, eu passo, né, na escola por uma fase muito rica, porque eu pego crianças que de 8 para 9 anos até os 15. E esse trabalho com os clássicos, claro que quando a gente pensa numa criança de 9 anos, eu preciso trabalhar com os clássicos adaptados, mas não é a leitura pela leitura. Então, quer dizer, é uma preparação, aula a aula, de como que nós vamos chegar a essa leitura. E aí conhecer o autor, a época, a discussão daqueles temas, por que eles eram importantes, como que eles são, ainda permanecem atuais. Então, é trazer esse diálogo da obra com o mundo contemporâneo, né? E perceber que a obra faz parte de uma tradição. E aí eles começam a enxergar que os temas se repetem, né? Que muitas vezes o tema de uma música do momento faz referência a uma obra lá atrás do século XIX, né? Que o pintor tal, né, trabalhou naquele quadro um tema que está naquela peça de teatro de 500 anos atrás, né? Então a criança começa a descobrir que a cultura é um grande mosaico, e isso faz parte do seu processo de amadurecimento, né? Quando ela está já indo para o ensino médio, né, então ela já tem um repertório muito mais vasto e a condição de ler autonomamente, né? Porque a gente pensa que a criança é um ser em formação, então eu preciso conduzi-la, eu preciso estender a minha mão para ela, né, para que ela se aproprie desse conhecimento, mas com a meta da autonomia, né? Então eu preciso entregar para o ensino médio, para a cultura do vestibular, um aluno que saiba interpretar por si mesmo, que não precise do outro, que não precise do resumo, da resenha da obra. Ele vai ler e ele vai articular o conhecimento ali, porque ele já tem esse repertório, essa bagagem cultural. E o ambiente influencia no hábito de leitura? É interessante participar de grupos, de clubes de leitura, grupos literários? Isso é um incentivo a mais? Sim, o ambiente é muito importante, né? Quando a gente pensa na criança e no adolescente, é uma situação quase que de espelhamento, né? Então, se os pais passam o dia todo no celular, como que eles vão exigir da criança que ela deixe o celular e pegue um livro para ler, né? É muito incoerente. Então, esse ambiente, quer dizer, esse acesso à cultura, né, seja na intimidade doméstica, né, com pais leitores, pais que se preocupem, né, com uma busca cultural, artística, seja no espaço escolar, né, a escola privilegiando essas manifestações, o acesso a uma biblioteca pública. Eu ia falar sobre isso também, porque muitos livros ainda são caros. Sim. Tem alguns clássicos reeditados, tem edições que são mais baratas, até menorzinhas por causa de diagramação, mas no geral, alguns livros, os bons pelo menos, são mais caros. Vale a pena procurar pontos de leitura, bibliotecas públicas? Vale porque, assim, as bibliotecas públicas acabam recebendo, né, não só a questão do investimento, né, público, né, porque elas passam por manutenções, mas muitas doações, né? Então aqui em Araçatuba mesmo a gente tivemos vários casos, né, de pessoas que doaram coleções, né, para a biblioteca municipal, para a própria biblioteca da Academia Araçatubense. Então, assim, a Academia Araçatubense tem uma biblioteca? Tem uma biblioteca. Mas ela é aberta ao público ou não? Ela não é necessariamente aberta, assim, você não tem alguém ali que vá fazer o registro para você retirar um livro, mas assim, conversando, né, assim, olha, estamos precisando de tal livro, ou assim, a escola quer vir conhecer, então assim, é um acesso que é negociável, né? Mas assim, temos grandes obras ali, né? E sem custo algum, né, para retirada. Então
existem caminhos. O que a pessoa precisa ter realmente é boa vontade, né, e buscar, né, uma biblioteca, um grupo de leitura, um e-book que seja, né. E claro, né, essa questão do preço do livro é muito discutível aqui no Brasil, né, mas a gente tem que pensar que também o que não é caro, né. Então muitas vezes assim, a pessoa fica com dó de pagar 40, 50 reais num livro, mas não deixa de pagar isso no ingresso de um show. Então, que muitas vezes é muito mais caro. Isso. Então, assim, são as prioridades que nós temos. Né? E hoje em dia, sobretudo com as compras online, a possibilidade de parcelamento, frete grátis, então isso tudo acabou facilitando bastante. Né? Eu falo isso com muita propriedade porque eu sou um consumidor de livros à distância. Né? Então, muitas vezes assim, eu não encontro, né, o que eu quero. Aqui em Araçatuba a gente tem uma carência até certo ponto aí de bibliotecas, na verdade de livrarias, né, para venda de obras. Então eu tenho que recorrer à internet. E aí eu vou me organizando nesse sentido. Não dá para comprar tudo que eu quero de uma vez, mas, né, com um bom parcelamento aí a gente vai pagando aos poucos e vai adquirindo as obras que a gente quer. Professor, e os audiolivros, eles podem ajudar quem está começando com quem quer começar esse hábito? Por exemplo, eu vou fazer uma caminhada e em vez de eu escutar uma música, eu vou colocar ali um audiolivro, ou eu vou fazer uma atividade em casa, lavar uma louça, alguma coisa, eu vou colocar ali um audiolivro para poder auxiliar nesse processo. Realmente é uma ajuda ou não interfere em nada? Em termos, sim. A gente sabe que o audiolivro surgiu com uma finalidade muito específica, né, de que ajudar aqueles que realmente não podem. Para acessibilidade, né, de quem não pode ler, não consegue ler. Mas, assim, ele te ajuda, né, perfeitamente a acompanhar uma história. Né? Claro que, dependendo do livro e da história, a leitura corrida ali vai ser prejudicada. Porque uma coisa é você ler um romance de aventura, que, né, não tem muitas camadas ali de compreensão, então é aquela coisa mais imediata de você, né, entender assim, um ponto que levou ao outro, o que aconteceu com o personagem e tal. Então, nesse sentido é mais fácil. Algumas obras, elas precisam da releitura, né? Então a gente lê com calma. Quantas vezes eu já me peguei lendo 2, 3 vezes o mesmo parágrafo, porque é muito denso. Né? E é o olhar. A gente tem que entender ali a letra no papel, né? Quer dizer, articular esses pensamentos para o nosso cérebro formar as significações. Então, nesse sentido, o audiolivro acaba não ajudando tanto, a não ser que você fique parando e voltando ali a sequência, né? Mas assim, não sei se a pessoa também tem pique para isso, né? Então assim, em alguns casos ajuda, em outros eu acho que a boa e velha leitura ali, né? E claro, né? Há livros que você vai ler tranquilamente no ponto de ônibus, né? Nas grandes cidades a gente vê pessoas lendo no metrô, né? Mas a gente tem que entender que não é toda a obra que você vai conseguir ler e tirar uma compreensão mais profunda com barulho ao redor. Né? Então uma coisa é você ler de repente, sei lá, o Harry Potter ali no metrô. Outra coisa é você querer entender João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, com um monte de gente falando ao seu redor. Então isso é o que eu falo, depende muito do tipo de leitura que você está buscando e de quem é você como leitor. Então o horário que eu vou ler, o lugar que eu estou lendo, o barulho ou não que está à minha volta, tudo isso pode interferir. Eu preciso escolher um livro pensando nisso. Isso. Tem algum horário melhor para leitura? É melhor ler logo cedo, acordar mais cedo para isso, ou ler antes de dormir? Olha, isso depende da rotina da pessoa. Então eu, por exemplo, meus momentos de leitura são os meus momentos que eu estou em casa. Então assim, eu posso estar lendo de manhã, de tarde, de noite, isso para mim não interfere. Às vezes assim, consigo ler 100 páginas num sábado, que eu não tenho nada para fazer, e engato ali na leitura.
às vezes no outro dia não dou conta de 20 páginas, que tem muita coisa para fazer. Então, assim, o próprio cotidiano vai também ditando aí as possibilidades de você organizar essa leitura. É muito interessante que eu tenho uma amiga, que é professora também, a Patrícia Borg. Ela é professora de inglês, mas ela é da área de direito, né? E ela disse que um dos professores dela, se eu não me engano, da área de direito, fez uma meta de 20 páginas por dia ao longo do ano. E eu tomei aquilo para mim, né? Porque eu nunca tinha me preocupado assim, quantos livros eu li no ano. Tem uma métrica, né? Assim, eu tenho uma noção, assim, eu tenho uma biblioteca em casa, eu tenho uma noção do que eu li, mas se você perguntar, olha, né, em que ano você leu? Não vou lembrar, né? Assim, tirando os da fase escolar, né? Sim. Claro, na faculdade eu li tal, no ensino médio eu li tal, mas assim, eu não vou ter, né, eu estou com 46 anos, não consigo mais cronometrar assim, olha, dos sei qual lá, eu li em qual dos tempo. 8 anos para frente, né? Ano a ano eu li tais livros e quantos livros eu li. E eu tomei aquilo para mim, né? Claro, eu não consigo ler todos os dias, porque a gente trabalha muito, mas aquilo de compensar. Então eu não li 20 ontem, vou ler 40 então é hoje. Interessante, por exemplo, para quem está começando, estipular, eu vou ler 10 páginas por dia. É o meu compromisso. Aí se por acaso acontecer uma coisa que eu não li 10, amanhã eu tenho que ler 20. Só não pode deixar acumular na semana, né? Porque aí vai acumulando, de repente você tem 100 páginas para ler, senão não tem. Mas olha, depois que a gente entra nesse ritmo, né, 100 páginas, 120, a gente tira de boa, se a gente dedicar um dia a isso, né? Também é aquilo, né? Às vezes os alunos perguntam assim, mas você não tem vida social? Eu falo, eu tenho vida social, mas eu não saio 24 horas por dia. E nem né? fico 2, 3 horas no celular rolando um monte de coisa sem conteúdo. conteúdo. Exato. Assim, tem sábado que a gente consegue ficar o dia inteiro em casa sem fazer nada, tem sábado que a gente tem que sair. Né? Professor, tenho 2 perguntas importantes para fazer, a gente está com pouco tempo aqui. Uma delas é bem polêmica. O livro é meu, comprei, não estou falando de livro de biblioteca, nem livro emprestado. Eu posso anotar, grifar, ou eu tenho que ficar lendo ali, simplesmente absorver o conteúdo, ou tá tudo bem eu marcar meu livro? Eu tô perguntando isso porque eu sou do tipo que eu não tenho pena do livro. Então, inclusive, eu nem gosto de emprestar porque eu faço muitas anotações, eu marco, eu grifo. Eu até já tentei fazer numa folha à parte, sabe, separado, mas pra mim não funciona. Eu gosto de rabiscar aquilo que você falou, de reler o parágrafo. Eu releio, eu reescrevo às vezes na borda com as minhas próprias palavras. Isso tudo bem ou não? Isso é bastante condenável. Olha, não, se o livro for seu, né, é claro que a gente pensa, né, tem livros hoje, né, por exemplo, tem uma edição que eu quero comprar da terceira parte dos Três Mosqueteiros, em 3 volumes, que só o primeiro volume tá, acho que 130, 140 reais. Então você pensa, você vai rabiscar, esse né, já dá um pouco de capa dura, né, edição de luxo, mas é seu, né? De repente, foi assim, olha, sendo edição de luxo, sendo papel comum, para mim tudo bem. Eu francamente, assim, eu não me dou bem com isso, né? E até gosto, assim, quando é livro técnico, né? Livro da área de teoria, né? Teoria literária. Eu peguei muito livro de faculdade na época dos estudos. Eu gostava de ver realmente os grifos, porque inclusive com alguns comentários. A gente vai relembrando rapidamente. E a gente vai fazendo algumas associações. De repente a pessoa grifou algo que você não pensaria naquele momento, né? Mas assim, eu particularmente com os meus livros, eu não tenho esse hábito, né? Sofri muito na época do mestrado, doutorado, porque aí eu tinha que ter tudo anotado em papel, porque, né, você vai falar de obras, então você tem que lembrar que página que tá, como que era a frase que a Clarice Lispector falou naquele livro, no outro, assim. Mas assim, ok, comigo tudo bem, mas assim, é o direito. Né? Professor, pra gente encerrar, a última pergunta, responda com uma frase só, que livro que o senhor recomendaria para quem quer começar 2025 com o pé direito, quem ainda não é um leitor voraz, mas vai se tornar até o fim do ano. Um livro, olha, eu vou ser um pouco abusado. Eu vou para um complexo. Macunaíma, do Mário de Andrade. Olha, você que torceu o nariz aí, fez uma careta, deu uma chance pra Macunaíma, deu uma chance. E não tem desculpa, porque hoje nós temos inclusive obras anotadas, obras comentadas, com notas de rodapé. É um livro
extremamente rico, que fala das nossas tradições, das nossas raízes. Então, assim, vale a pena. Procurem uma boa edição. Muito obrigada, professor, pela sua presença aqui. Eu espero que tenha te ajudado. Pode grifar o livro se for seu, não grifa se você tiver dó. Vá atrás do Macunaíma, vai ter versões bastante acessíveis, tem na biblioteca. E agora são 9h26. Jornal da Manhã, Araçatuba. Essa semana, primeira terça-feira, já foi ontem primeira segunda, hoje é a primeira terça, é a semana que a gente está tirando do papel aquelas metas que a gente estipulou no Réveillon. E você que quer ser promovido no trabalho, até mudar de carreira, para te ajudar, amanhã nós vamos entrevistar o especialista em liderança e gestão de pessoas, Fábio Ramos. Ele vai ajudar quem quer se destacar no trabalho. Se você é uma dessas pessoas ou conhece alguém, fica aqui com a gente, amanhã a gente volta. E olha, aproveitamos a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo e você encontra no Jornal O Liberal e também no site lr1.com.br, assim como pelo aplicativo LR1 que você encontra lá na sua loja de apps. Muito obrigado a todos pela audiência. Continue na Jovem Pan, pois vem aí muita música boa. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Jornal da Manhã, Araçatuba. Eleve o nível da sua empresa com uma contabilidade consultiva. A Master Prime transforma